Olá, pessoal, tudo bem? Hoje estamos indo para a nossa terceira aula, em que o tema da nossa terceira etapa, em que o tema em estudo é os quinidários, conceitos e características. Pessoal, vocês lembram que na aula passada nós começamos estudando os primeiros invertebrados que surgiram no nosso planeta, né? E eu me referia ao estudo de quais animais? Dos poríferos, né? Até lembrei a vocês do Bob Esponja, aquele personagem de desenho animado, né? Que vocês adoram e eu também, né? No caso ali, ele está representando uma esponja do mar. Então, nós estudamos as esponjas marinhas, as esponjas do mar, né? Os poríferos. E hoje nós vamos começar a estudar os quinidários. Então, gente, o que vocês têm que saber? Inicialmente, que os quinidários ou selenterados, como também são chamados, são os primeiros animais a apresentarem uma cavidade digestiva. Porque vocês lembram que os poríferos lá atrás eles não apresentavam? Eles apresentavam só uma cavidade central, né? O ósculo, né? Você lembra que por onde entrava a água, aí tinha o átrio? Pois é, então era apenas o ósculo, mas não era uma cavidade digestiva. Né? No caso já dos quinidários, dos selenterados, eles já apresentam essa cavidade digestiva no corpo. E essa estrutura foi mantida em decorrência da evolução nos animais, nos demais animais, né? Eles também são considerados animais mais evoluídos do que as esponjas do mar, do que os poríferos, por já apresentarem tecidos verdadeiros. Vocês lembram que eu falei para vocês que os esponjários, né, que as esponjas, os poríferos, são considerados os animais mais primitivos que existem por não apresentarem tecidos verdadeiros? Pois é, gente, já os selenterados possuem esses tecidos, possuem um tecido já verdadeiro, né? Embora ainda não apresentem órgãos, eles não apresentam órgãos ainda. A cavidade digestiva sim, tecido sim, mas não apresentam órgãos ainda. Apresentam também, gente, uma simetria radial. O que é a simetria radial? É quando a gente pega um animal para estudo e consegue cortá-lo de maneira longitudinal, ou seja, mais facilmente aqui, falando para vocês, né? Mas vou falar de uma maneira mais clara. De maneira horizontal, tá? Não de cima para baixo, mas no meio, horizontal, longitudinal. Eu consigo cortar esse animal de maneira longitudinal para o seu estudo e consigo observar todas as suas partes de maneira definida ali, tá? Através do corte. Gente, esse animal também, o quinidoblasto, né? O quinidário ou selenterado, ele apresenta uma célula chamada quinidócito, tá? E essa célula, gente, ela contém dentro dela uma substância urticante. Quem nunca viu no mar, né, na praia, quando a gente chega, água viva? E quem nunca foi, vamos dizer, entre aspas, tá, gente? Entre aspas, que muitos de vocês falam assim, picados, né? Por uma água-viva. Não é picado, porque a água-viva não tem bico, tá, gente? Ela libera essa substância urticante que fica em seus quinidoblastos ou quinidócitos, né? Que são as células que nós vamos estudar, porque ela já apresenta um sistema nervoso em forma de rede. Ou seja, ela é o primeiro ser vivo a apresentar sistema nervoso. E esse sistema nervoso, ele atua diretamente em sua defesa, na liberação dessa substância urticante que fica presente nos quinidócitos ou nos quinidoblastos, tá? Que eu vou explicar o que é quinidócito e o que é quinidoblasto. Quinidócito é um só. Quinidoblasto é quando eu tenho um conjunto de dois juntos, tá? Nós vamos ver isso mais pra frente. Gente, finalizando a nossa introdução, aí os maiores representantes desse filo são as hidras, as medusas ou água-vivas, né? Os corais, coral é selenterado, tá, gente? Os corais e as anêmonas do mar. Nós temos também aí caravelas, tá? A anêmona do mar são aquelas flores bonitas. Já viu? Quem nunca viu aquele filme do peixinho palhaço? Como é que é o nome? Procurando Nemo. Né? Ele vive dentro de uma anêmona do mar. São aquelas flores, na verdade não são flores, são selenterados, tá bom? Vamos lá
para o nosso primeiro slide, para a gente registrar a nossa introdução. Conceito de quinidário. Filoquinidária ou filoquinidária está representado pelas hidrasmedusas ou água-vivas, corais e anêmonas do mar. Né? Nós temos caravelas também aí, tá, gente? Eu não coloquei aqui, mas nós temos caravelas também. Os quinidários são os primeiros animais a apresentarem uma cavidade digestiva no corpo, fato que gerou o nome selenterado, destacando a importância evolutiva dessa estrutura que foi mantida nos demais animais. A presença de uma cavidade digestiva permitiu aos animais ingerirem porções maiores de alimento, pois na cavidade, né, o alimento pode ser digerido e reduzido a pedaços menores, antes de ser absorvido pelas células, tá? Vamos para o próximo slide aí. Simetria, como eu já falei para vocês, é simetria radial, né? Vamos lá. Com base no aspecto externo do corpo, os quinidários apresentam simetria radial, aquele animal no qual você pode cortá-lo ao meio, ou seja, de maneira longitudinal, horizontal ao meio, vendo, observando todas as suas partes de maneira bem definida. Eu não coloquei isso aí, mas é isso aí, estou falando agora para vocês. Eles são os primeiros animais na escala evolutiva a apresentarem tecidos verdadeiros. Então, gente, as esponjas do mar, os poríferos, não apresentam tecidos verdadeiros. Por isso que são considerados animais mais primitivos. Já no caso dos quinidários, selenterados, eles já apresentam tecidos verdadeiros. Simetria radial também. E cavidade digestiva. Olha quanta coisa a mais aí que no porífero, né? Vamos lá para o próximo slide. Tipos de quinidários. No filo quinidário, nós temos dois tipos de selenterados, de quinidários, né? Nós temos as medusas e os pólipos. O que são as medusas? São aqueles animais natantes. O que são os natantes? São de vida livre, gente. As águas-vivas, por exemplo. A água-viva, por exemplo, ela está sempre se movimentando, se locomovendo por jato-propulsão, né? Ela encolhe, ela enche a sua cavidade interna de água, encolhe ali os seus tentáculos, solta os tentáculos, que ali dentro você tem uma pressão e um jato de água sai de dentro do animal, impulsionando ele para frente. Chama-se jato-propulsão, esse movimento da medusa. Então, ela é um animal natante de vida livre. E já os pólipos são aqueles sésseis. O que significa séssio? Fixo no fundo do mar, como, por exemplo, os corais, tá? Então, no filo quinidário, existem basicamente dois tipos morfológicos de indivíduos. As medusas, que são natantes, e os pólipos, que são sésseis. Eles podem formar colônias, como é o caso dos corais, né? E das caravelas. No caso das caravelas, elas são flutuantes. Vamos lá, que formam-se colônias. Vamos lá, gente, ó. Próximo slide. Célula do quinidário. Já havia falado para vocês no começo, né? Referido a essa célula lá na introdução. Mas vamos lá, relembrar aqui o que eu falei. Nos quinidários existe um tipo especial de célula denominada quinidócito, que apesar de ocorrer ao longo de toda a superfície do animal, ela se concentra em maior quantidade, gente, nos tentáculos, né? Ao ser tocado, o quinidócito lança o nematocisto, que é uma estrutura urticante, tá? Que penetra na pele e ela libera uma urtiga, substância que queima a pele da gente, né? Filamento no qual o líquido urticante contido em seu interior é eliminado. Esse líquido pode provocar sérias queimaduras no homem. São aquelas queimaduras, né, gente? Que a gente leva quando tá na praia, né, das águas-vivas, né? Horríveis as queimaduras, dói mesmo. Vamos lá, aí, gente, tem uma figura de um quinidócito. Vocês vão ver aqui que dois quinidócitos juntos, aí nós temos um quinidoblasto, tá? E aqui o quinidócito, essa partezinha aqui de baixo, você tem uma concentração de substância urticante. Esse aqui, enfim, é o quinidócito, é a célula do selenterado que você encontra em maior quantidade em seus tentáculos, né, concentrados. Mas você vai encontrar também na superfície do animal toda, mas em maior quantidade, mais concentrada ali nos tentáculos do animal. Vamos para o próximo slide. E último, figura de um pólipo, de uma medusa. Aí eu tenho um pólipo, vocês estão vendo, o pólipo ele é fixo no solo, né? Mas alguns também não são fixos no solo, tem algumas exceções aí que mais lá pra frente nós vamos estudar, nós vamos ver. O pólipo ele pode ou pode não ser fixo, mas ele vive no solo, tá? Marinho. Já a medusa
No caso, a água-viva, né, a caravela, ela é natante. Ela tem o quê? Esses tentáculos se locomovem por jato propulsão, tá? Nós temos como maior exemplo aí a água-viva. Gente, espero que vocês tenham gostado da aula de hoje. Esse conteúdo é muito bacana, é muito legal, né? Estudar a fauna marinha. Estudar a fauna marinha é bem bacana. Desculpem, o celular caiu. Estudar a fauna marinha é bem bacana. Estou morrendo de saudade de todos vocês. Espero que estejam se cuidando. Beijo para todos. Tchau, tchau.